Aê, Aê! Pronto, beleza? pronto. Te ouço bem. Tá me ouvindo Me, aí? me diga aí. Eu tô usando fone, mas é horrível, cara. Quer mudar? É muito ruim fone, cara. Eu vou tirar o fone, é horrível. É horrível. Me ouve? Deixa eu ver. Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Ah, mano, fone é nojento, cara. O negócio que a minha voz eu fico ouvindo eu falando assim, ó. Brr, brr, brr. Só se for aquele fone grandão assim, ia ser mais legal, acho. Mas tudo bem. Desculpe a O, minha o, idade. o áudio na hora que você tava de fone tava melhor mesmo, mas se incomoda, não vale a pena, né, bicho? É, ele fica mais direto, né? Ah, Mas eu ando assistindo as lives, dá para entender o que se fala, então tá bom, porque, mano, eu falar e ouvir minha voz como se eu estivesse embaixo d'água, no play. você tava ouvindo sua própria voz no fone? Não, não, não. Ah, tá. Eu, eu tava ouvindo como se eu estivesse embaixo d'água, mas enfim, Ah, sim, sim. o talvez um que não tampe tanto seja mais legal. Vamos ver, eu vou Ah, descolar. entendi. E aí, certo? Fala, mano, tudo bem? Tudo certo? Tudo bom, mano? Estamos aí. Legal. Foi legal as lives semana passada, né? A live lá da Dario Talks foi bacana pra caramba também. Porra, e é legal isso, né, mano? A gente por mais que você seja um cara organizado, a gente organiza as coisas e tal, mas você vê que a conversa se faz, né? Então foi muito legal mesmo. Nem precisou da organização, né? É o que eu falei. Eu tava lá com umas anotaçõezinhas pra gente levar em consideração, mas não precisou de nada. A conversa exatamente É, você fez sozinha. Foi legal pra caramba. é. E é bom isso. As lives que eu tô fazendo sozinho, eu estruturo as coisas um pouco antes, mas é tipo escrever os temas, né? Então você faz uma página assim com 6 itens e rende horas. Pois é. Pois é, eu fiz isso hoje, né? Que hoje a gente vai falar sobre harmonia. E aí a gente combinou de eu dar uma olhada numa live solo que você fez, né? Sobre Aham, harmonia. E eu certo. também fiz uns tópicos aqui, acho que a gente poderia começar sobre falando deles, mas Sim. acredito que a partir do início a gente vai já engatar uma outra marcha e já nem vai precisar mais do papel. Mas é bom porque você vai me lembrar. E eu tenho mais ou menos o que eu passei lá, mas é bom que você vai me lembrando e a gente vai indo e também falando com o pessoal, né? Conforme o pessoal fala com a gente aí, vai ser legal. Ó, o Léo, meu irmão aí, ó, Léo Bocão, castelhano, falando que tem um passarinho na live. Ô, Léo, É, o Walter, o ele passarinho tá é o enlouquecido. Walter, é o passarinho do Michel aí. Ele tem altíssimas contribuições às nossas conversas todas as semanas. Ele às vezes participa até das gravações que eu faço, e é isso aí. É o que temos. Isso aí. Então, Michel, ó, sobre o início do assunto, que eu achei muito legal, é, que é uma coisa que eu levo muito em consideração na hora que estou no tópico harmonia, que é a aplicação prática disso, né? Na verdade, eu acho que uma vez, vou contar uma história. Uma vez eu estava numa aula, né? Ia para uma aula especial que chamava Harmonia e Arranjo, né? E era uma aula que ia ser uma aula grande, assim, estruturada. Eu não me lembro se era extracurricular, mas eu me lembro que essa aula me marcou porque eu falei, vou ver lá harmonia e arranjo, um assunto que me interessava. Como eu te falei, eu fui fazer faculdade de música justamente por esses motivos, né? Que tem certas coisas que às vezes é mais rápido você estar numa universidade, tipo aprender arranjo como todo, a orquestração, esse tipo de coisa, contraponto, a gente já falou sobre isso. Sim, sim. E aí eu fui para essa aula foi uma aula grande, bem grande a aula, de 2, 3 horas, e basicamente estava se falando ali sobre relação escala-acorde, né? Que Certo. era em determinado compasso, soava acorde X,
que era formado pelas notas X, Y, Z, e quais eram as possíveis extensões, né? Os efeitos sonoros de uma sexta maior, de uma sexta menor em determinado acorde, né? Os efeitos sonoros das suas extensões e Estava também... sendo uma ótima aula, hein? Foi uma ótima aula, porque você sabe que as pessoas chegam, às vezes, depois de formadas e não sabem isso aí, né? Sim, eu sei, eu sei. Era uma aula extracurricular, eu tenho quase certeza, Michel, porque eu me lembro que foi uma aula extensa, não era uma aula de 50 minutos. É, ela já começou assim, ela já começou bem na prática. Na prática, eu digo, né? Não colocando nada de instrumento, porque era para todos os instrumentos. Mas, assim, Sim. foi bem efetiva. E aí eu me lembro que terminou a aula, uma aula, enfim, de 2, 3 horas, e tinha essa coisa da relação escala-acorde, os efeitos de cada som, né, de cada nota em cima da tríade que está sendo tocada, orquestrada naquele Sim. momento, ou da tétrade, ou as possíveis extensões. Foi muito bem discorrida, mas assim, eu terminei com a aula com uma sensação que eu não me lembro exatamente qual foi, em termos de positiva ou neutra, ou enfim, mas que era claramente o que a gente coloca em prática no instrumento absolutamente todos os dias, né? Só que de forma instantânea, por assim dizer, né? E assim, eu vi que a gente lida a coisa, foi eu me lembro bem dessa parte da sensação que aqui a coisa é blocada, as pessoas separam, né? A academia separa, as instituições separam as coisas, tipo, isso é harmonia, isto é contraponto, isto é improvisação, por uma questão, eu diria, didática. Até podemos debater a necessidade disso ou não. Mas, na prática, era uma aula de fazer música, como qualquer outra, só que aquela ali era para uma pessoa que estava fazendo no quadro, né, num quadro em Sim. branco, discorrendo os compassos, com 4, 5 pentagramas escrito, então qual instrumento poderia soar, quais notas, etc. E a gente coloca num instrumento só, né? A gente faz no Sim. dia a dia no instrumento só. E aí, com essa introdução, eu faço o link com a sua live, né, com a sua palestra sobre harmonia que você fez lá, que é a aplicação disso na prática. Né, que é já dizer assim, ó, bicho, você tem as tétrades, as extensões são essas, as possibilidades são essas, já é legal colocar. Eu acho que isso eu chamo, eu tenho assim, até é uma coisa legal para a gente conversar, que eu sempre chamei de enriquecer os acordes através da relação acorde-escala, que recentemente um aluno meu falou, professor, isso aí a gente está empoderando os acordes. Né? Eu achei interessante, porque é uma palavra da moda, eu até passei a usar, viu, Michel? Nos grupos dos alunos, eu passei a usar essa palavra, porque é uma palavra assim que as pessoas estão ambientadas mais hoje, e eu acho que até diz mais sobre o que eu quero falar do que enriquecer, né? Porque enriquecer traz uma conotação que talvez não seja ideal, né? Coisa de melhorar, melhore seus acordes. Eu não estou falando de melhor e pior, estou falando justamente de empoderar. Você está dando ali possibilidades a ele, né? E você fala muito disso no início, é uma coisa que eu acho fantástica, porque você já coloca na prática. Se você tem uma tétrade, as extensões possíveis você já coloca. E, última coisa que eu vou falar, em relação às tríades, que é a primeira relação acorde-escala que eu trabalho com os alunos, é a relação, se você está no estágio de tríades, você pode criar uma relação escala-acorde com as pentatônicas, né? Elas já têm duas notas ali que elas te oferecem, que as pentatônicas te oferecem, no caso da menor, ela já te oferece a sétima menor e a quarta justa, e no caso da maior, te oferece a sexta maior e a nona, né? Que são notas que eu diria que a possibilidade de alguém estar tocando uma tríade de um acorde maior e você tocar a nona maior e a sexta maior é quase 95, 97% ali de que vai dar certo, né, aquela nota. E que você já pode tocar isso no acorde também, né? Você tocar um acorde, alguém está tocando, obviamente você vai trazer uma sonoridade mais empoderada, mas se alguém estiver tocando uma tríade, você pode colocar ali um 6/9, que é muito difícil daquilo dar errado, né? Porque você estaria
falando de um acorde, alguém que estivesse tocando um acorde com a nona menor, um acorde maior com a nona menor, ou com a sexta menor, que é uma coisa bem rara, assim, né? Para o estágio que a gente está tratando, que é o estágio de tríade. Então, começando por essa parte de, vou chamar aqui como meu aluno chamou, de empoderar os acordes, eu achei muito bacana essa coisa de você já dizer, ó, já tem a tétrade, já vamos colocar as extensões. E outra coisa que você fala, que eu acho muito legal, é que não dá para chamar uma nona maior em 2020 de como é que de dissonância, né? Não dá para chamar de dissonância. Então a sua live começou por aí, eu me conectei direto, assisti 2 vezes, como eu te falei. Então para mim é muito fácil assistir 2 vezes, porque a conexão é instantânea, e queria que você também começasse por aí, porque para mim foi fantástico esse início que você deu. O estudo dos modos, né, Marcelo, ele traz uma clareza muito grande para isso em qualquer campo harmônico que você for trabalhar. Então, eu costumo começar pela escala maior, porque dela vem os arpejos, dela vem as pentatônicas, dela vem os modos, dela vem as sobreposições, dela vem os relativos, dela vai vir as cadências depois, etc. E aí a pessoa vai escolhendo o que ela curte, né? Então, como na maioria do tempo eu estou dando aula para guitarristas, o pessoal já tem uma vivência com a pentatônica e eu realmente não sinto ir por aí, né? Então, cada um age de um jeito, cada um acaba trazendo muito da própria experiência no que passa, né? Então, quando se fala de um tipo de acorde, a pessoa, se ela fica de olho só no acorde, ela vai ficar num beco sem saída, porque ela só está vendo aquele acorde. Ela vê lá, Dó 7+, né? Tá dando uns troços aqui no áudio aqui, não sei se é o meu celular. No áudio, não. O áudio, para mim, está perfeito. O que está acontecendo é o seu vídeo, o celular, ele não está entendendo a luz aí. Ele fica Pode crer. a luz. Depois eu vou arrumar esse negócio, meu. Mas, vou dar um jeito nisso aí. Mas não está incomodando, não, Michel. Vamos deixar pé, porque qualquer variação ele já muda, né? A cena, enfim. Tá esquisito, porque você tá parado aí e ele tá mudando como se você estivesse variando a luz. Mas, bicho, tá funcionando tudo. O Ricardo falou aí, tá ouvindo, as ideias não se perdem por causa da luz. Então tá bom. Então, se o cara fala assim, eu quero ver esse Ré menor 7, esse Si meio diminuto, ele fica olhando só pro acorde, ele vai ficar num beco sem saída. Ele precisa ver da onde pode ter vindo esse acorde. Então, por isso que o estudo dos modos, eu vi a gente sempre fala do Alan Rosworth aqui, né? Engraçado. Mesmo eu não tocando uma coisa relacionada diretamente, eu acho que tem umas pílulas de sabedoria que vem dali. Tem uma entrevista do tecladista dele, o cara que tocou teclado com ele um tempo, Steve Hunt, que é um puta de um pianista, né? Puta de um músico. E ele falou assim, olha que interessante, ele falou, o Alan não via as coisas como só o acorde, ele via como uma escala. Então, você até captava que acorde que era, mas você captava o contexto, as 7, 8 notas que tinha naquele contexto. Ao invés da pessoa dele ver como uma cifra, ele falava pro baixista, faz o baixo que você quiser. Estando dentro disso, então, claro, a gente não vai mudar o esquema de cifragem, mas isso é interessante, porque se o cara fica de olho só no tipo do acorde, e ele não sabe os modos ou escalas de onde ele pode ter vindo, ele está no escuro. Então as extensões, a gente vai trazendo ela das escalas e dos modos. Mano, eu passo isso, por exemplo, a pessoa está fazendo aula comigo, eu passo lá os acordes para o modo jônio. Então, eu já passo o acorde recheado. Ele já vai já tem a tríade, a tétrade, mas os acordes, quando o cara toca um acorde que eu passei naquela folhinha lá, que são acordes que resumem o modo jônio, já tem
Já vai ter o pão, vai ter a maionese, quem não gosta, faça a sua substituição, e vai ter o recheio. E vão ser 3 tipos de recheio: nonas, quartas e 13ª ou sextas. Então, eu trabalho muito junto. A partir do momento que eu falo de um modo, eu passo as digitações para o cara, por exemplo, falo para ele tocar numa corda só, né? Ter essa experiência. Eu já passo os acordes que resumem aquele modo. Então ele começa a trabalhar os dois lados. Ele ou ela. Claro. Entendam? Não quero prevalecer nenhum. A língua portuguesa acabou resumindo, né? Todos por eles. Né? Uma merda isso. Mas tudo bem. Então, eu vou por aí. Então, eu acho que isso tem uma coisa muito importante, Marcelo. Quando eu falo lá, eu até convido o pessoal, tá lá, vai na minha bio, tem lá, nos destaques está lá, Harmonia, é essa live, tá? Já tem o link lá. Então, quando você toca os acordes mais cheios, você tem uma experiência bem diferente. E outra coisa, quando o acorde já tem sétima, vai todo mundo, entra todo, o máximo de extensões. Agora, se ele é só tríade, precisa tomar cuidado para ver se não é Beatles ou uma coisa que precise da tríade. Michel, que coincidência, alinhamento, essa coisa dos Beatles agora. Eu, no início da quarentena, fui chamado por um trabalho para gravar uma música dos Beatles. E o cara ia gravar a música dos Beatles e ele me chamou porque ele já ouviu eu tocar. Ele não queria que eu tocasse igual a George Harrison, né? E nem, né? Então ele sabia o que eu ia tocar em cima dos Beatles. Infelizmente, eu não estava preparado para isso, para falar, então eu não lembro o nome da música. Nunca fui um Beatlemaníaco, então desculpe, eu não lembro o nome da música. Mas eram acordes, na sua maioria, maiores. Eu diria até que não tinha nenhum acorde menor. Não tinha, não. Com certeza não tinha nenhum acorde menor, que eu não lembro de colocar nenhuma sétima na música. Mas todos os acordes maiores, e tinha um dominante, que estava claramente soando o trítono, né? Porque ele me mandou uma base e ele toca no violão. Soava claramente um trítono, então para mim é um acorde dominante, eu coloco o que eu quiser ali. Não pesei no dominante, né? Porque era uma música dos Beatles, estava respeitando o contexto da música, que ele ia cantar, ia ser voz e guitarra, a base violão sumiu na versão final, mas todos os acordes eu coloquei sexta e nona, todos os acordes. E os maiores, com sétima maior, não coloquei as sétimas, todos eu coloquei sexta e nona. E o dominante eu coloquei a 13ª, não coloquei a nona bemol, coloquei a nona maior. Mas assim, ele ouviu e não fez. Ele falou exatamente isso que eu queria. Eu mandei 2 takes, muito parecidos, né? Que eu fiz um seguido do outro. E assim, era uma música dos Beatles. Era uma música dos Beatles clássica, para mim era exatamente a sonoridade dos Beatles. Eu coloquei sexta e nona em todos os acordes, e era assim, soou exatamente. Agora, obviamente que talvez não coubesse no contexto dos Beatles, mas dentro da harmonia, ali nada absolutamente chocou, nenhum acorde. Inclusive acordes que eram, como eu estou falando, só tinham acordes maiores, e se eu não me engano, tinham 4 ou 5 acordes maiores. Então, nem todos vêm do mesmo campo harmônico, porque você não tem um campo harmônico que tem 4 acordes maiores, né? Você não tem. Então, eu coloquei sexta e nona, eu me lembro, eu coloquei num sol, eu coloquei num ré, eu coloquei num dó, eu coloquei num fá sustenido, sexta e nona. Então, se você for ver ali, não fiz os cálculos, não estava preparado para esse assunto aqui, mas com certeza eu toquei mais de 7, 8 notas, criando melodias através dos blocos ali. Então, não estava preso a um campo harmônico, soou tudo dentro daquela harmonia. Então, mesmo os Beatles, a possibilidade livre de criar ali, trazendo esses acordes mais cheios, como você está falando, eu vejo essa possibilidade bastante, assim, e acho que enriquece, empodera bastante as possibilidades daquela qualidade sonora que está ali. Claro. Então, casos extremos, tipo assim, o power chord é power chord, né? Agora, às vezes uma tríade precisa ser uma tríade,
porque, primeiro, você sente. E no caso de você ter a obrigação num trabalho, por exemplo, não que foi o caso desse trabalho, mas num outro trabalho, a pessoa quer uma reprodução fiel daquilo lá, né, que obviamente está dentro da máxima quanto você está pagando, é, né? Então, aí você fica na tríade quando tem que ter a tríade. Mas as tríades, o que eu acho que o pessoal é legal as pessoas terem uma clareza de que, pelo menos eu não penso nos acordes como hierarquia. Então, uma tríade, às vezes, ela é o que é necessário ter. Por isso que eu não gosto E do nome enriquecer, entendeu, Michel? É o nome que eu uso. Inclusive, eu tenho uma aula gravada aqui no Express Guitar que chama Enriquecendo os Acordes através da Pentatônica. Mas eu realmente eu uso porque eu não conheço o outro e não quis ser tão informal usando ainda o empoderar, né? Mas claro, também não faço hierarquia. Realmente, um acorde com sexto e nona não é mais rico do que uma tríade, sim, né? não, mas Deixa não é, eu... é- Desculpa. mas é que às vezes para quem está vendo, a pessoa eu vejo muito isso aí sei lá, no caminho, andando com pessoas que estavam estudando na mesma fase que eu e tal. É muito comum as pessoas trocarem aquela coisa mais simples pela nova, que é mais complexa, e é bobeira isso, é acúmulo, eu acho. Você acumula, né? Então, às vezes eu sinto que o final de uma música precisa ser e acabou, né? Eu preciso que seja. E não tá ouvindo nenhuma nona, nem uma décima terceira, porque cada momento pede uma coisa. E para mim, a gente contemplar essa complexidade da música, essa pluralidade da música e você sentir cada momento e usar as coisas que você sente que você tem que usar em cada momento, você vai ver que realmente não tem hierarquia, né? Embora as pessoas possam pensar. Porque tem gente que fala com a gente, fala assim, eu acho legal essas coisas tortas aí que vocês fazem, ou esses Ah, acordes, não sei o que é. Beleza, eu sei o que a pessoa quer dizer, porque eu era moleque, eu lembro de um cara tocando na minha frente, mano. Aliás, é uma história ótima. por Eu tava favor. tocando num lugar, já que a gente não tem nenhum cronograma fixo para seguir, vou contar essa história. Essa história é muito louca. Eu tava tocando num bar e eu tava com 18 anos já. E eu tava tocando com os caras que eu tocava direto, desde os 16 anos, acho que eles me chamavam para tocar. Que o falecido Tuta Bastos, que é o violão, que eram os cantores, inteiro pra caramba no violão, e o Pierre, que é um brother meu querido. Até hoje eu falo com ele, tá nas redes sociais. E eu ia tocar com os caras, ele não sabia porra nenhuma, eles começavam a tocar Djavan e tudo. E eu lá, só pescando, pescando. Aí chegava na hora do solo, o cara, vai moleque. E aí eu solava e eles gostavam, eu falei, bom, então eu vou continuar porque esses caras me deixam tocar. E foi uma experiência louca, porque eu via heavy metal, cara. Eu não sabia nada do que eu tava fazendo. Aí, mano, uma vez a gente tava tocando num bar, aí eles fizeram sociedade num bar, que era na Avenida Sapopemba, longe pra cacete da minha casa. A Avenida Sapopemba, ela é uma avenida quase intercontinental, né? Eu acho que ela chega no número 15 mil, alguma coisa assim. Caramba, 15.000. É um negócio louco. Num número tem uma temperatura, no outro número tá 2, 3 graus mais baixo. E aí eu fui lá e a gente estava fazendo nosso set, e aí eu fiquei sabendo que ia ter um outro duo de um cara tocando violão, que ele parecia o Rolo da Turma da Mônica, e um cara tocando violão do lado dele, que parecia um pouco até meu pai. Meu pai parecia meio um cara indiano, assim, sabe? Enfim, meu avô era negro e meu pai, a minha avó era italiana. Meu pai, ele era um cara, parecia um indiano. E esse cara parecia até meu pai. E a hora que a gente desceu do nosso set, esse cara aí, que parecia meu pai,
chegou pra mim e falou, e ele tava doidaço já, o cara que gostava de um aperitivo. Ele falou, eu sei o que você tá fazendo. Aí eu falei, eu tô começando, mano, tô estudando, tô, né? Valeu, pá. Tamo aí, aprendendo, né? Mano, na hora que esse cara começou a tocar junto com o outro, eu não entendi um acorde que ele fez. Um. Hoje talvez eu entendesse. Mas, mano, o cara tocando com puta de um swing, tocando umas harmônicas, os cara, eu fiquei louco. Na hora que acabou o set dos caras, eu subi no palco, abracei esse cara. Não porque ele parecia com meu pai, mas porque ele tocou pra cá. E, mano, eu falei, o que é isso? E nessa altura, depois, né? Ele já tinha tomado mais, aí eu já não entendia mais nada do que ele falava. Então, mano, foi uma puta experiência, porque assim, se eu fosse um cuzão, no nível que a gente sabe, né? Expo Music, o cara já se sente o Michael Jackson ali e fala, não, não vou te dar autógrafo, né? Que recusa autógrafo para os meninos. Se eu fosse um cuzão e chegasse para esse cara, é isso mesmo, e botasse uma banca, olha o que esse cara tocou depois, pelo amor de Deus. Então, essa foi uma lição instantânea para mim. Tipo, seja humilde sempre mesmo. E não só por isso, não só por uma questão qualquer de ouvir merda de alguém, mas cara, você não sabe com quem você está lidando, na maioria das vezes. E quando eu vi um cara desse tocar, o meu propósito de estudar, ele foi reforçado assim, a enésima potência, porque não tem jeito, sabe? Olha o que esse cara fez. Eu quero isso aí, né? Eu quero isso do meu jeito, mas eu quero isso. Então, a questão dos acordes, quando você consegue melhorar a qualidade dos seus acordes, você começa a experimentar esse mundo, esses sabores, mas vale tudo, de fato, porque às vezes tem momentos que vão precisar da coisa mais simples possível, né? Às vezes vai precisar, sei lá, de 2 notas, ao invés de 3. Então, eu acho legal falar disso também, porque às vezes numa live assim, parece que a gente está levantando a bandeira do jazz e da complicação. Não, justamente o contrário. E aí, Michel, vou fazer uma pausa, porque o André fez uma pergunta aqui que é interessante e tem a ver com o que você está falando neste momento. Ele falou assim, às vezes tocar no samba, a gente tem que colocar as tríades, porque senão o cantor não consegue achar o tom e se manter na afinação, né? Assim, e é uma realidade. Isso é uma realidade. A gente lida assim, para quem já tocou com cantor e cantora, né? É uma realidade. Quando você tira essa formação, né? Essa formação 1, 3, 5, 7, empilhada em terça, quanto mais você varia isso, né? Você cria variação. Se o cantor for menos experiente ou a cantora for menos experiente, ela tem uma dificuldade. Mas isso, Michel, vou dar minha opinião, queria muito ouvir a sua. Assim, é uma situação que, infelizmente, a minha sensação sempre foi essa, principalmente quando eu fazia muito com cantora, é que havia uma limitação das possibilidades musicais naquele momento, entendeu? Tudo bem, a gente só pode tocar tríade aqui porque não é porque não dá, soa bem, só que a gente tem uma pessoa que ainda está no estágio que não consegue acompanhar auditivamente o que é aquilo ali, mas eu enxergo isso como uma limitação, porque mesmo no samba, claro que tem a tradição do samba, eu não estou falando disso, mas mesmo no samba a gente tem coisas lindíssimas tocadas em forma de samba com acordes que não tem, né? Acordes lindos, acordes que não são o que você precisa estar preso a essa limitação porque alguém não vai conseguir ouvir aquilo ali e se manter. Isso para mim é uma limitação que limita a música. Alguém naquele contexto ali tem uma dificuldade que está limitando a música, que não tem nenhum problema, nenhum problema. A gente pode fazer música
dentro da limitação daquela pessoa. Mas não tem relação com a harmonia não caber. A gente volta aqui. Claro que cada uma sexta e uma nona no acorde e as extensões que a gente está falando aqui. Existe uma limitação de alguém que está colocando naquele momento, André. Michel, eu queria Então, ouvir o que você tem sobre isso. você vê como é importante a gente falar sobre a não hierarquização do material, né? O Halisson aí está falando. Tem estilos que pedem mais simplicidade. Ser simples não quer dizer que é menos importante. A gente acabou de falar isso, nós não estamos nada aqui, para começo de conversa. Ranquear acordes ou ranquear pessoas é a coisa mais estúpida. Por isso que hoje, por exemplo, eu não chamo as músicas de mais simples ou mais complicado. Eu posso até cair no erro de um hábito anterior, mas honestamente, eu hoje em dia, para mim, não tem esse negócio de mais simples e mais complicado. Não tem negócio de avançado ou iniciante. Não tem isso. O lance é a gente lidar com o potencial das pessoas e, em relação ao material tocado, o tipo de acorde, a gente ter consciência do que é preciso tocar agora. Então, isso que você falou, Marcelo, eu acho que, assim, primeiro, a generosidade de trazer as pessoas para a música, certo? Então, se eu dou um acorde, a pessoa fala, faz um mais simples, eu não vou julgar essa pessoa. Claro que não. Por quê? Porque esse é o estágio dela e eu preciso respeitar o estágio dela. Eu lembro de uma vez um cara tirou um maior sarro comigo, que eu fui fazer sub para alguém com um cantor, aí o cara falou para mim, tipo, me dá um dó maior. Aí eu fiz alguma coisa tipo... E aí, depois esse cara que me chamou para fazer o trampo, riu pra cacete, falou, porra, que dó maior que você deu pro cara. Mas o cara entrou. Entendeu? Então, a questão essa questão dos cantores, a gente não pode nunca cair no preconceito, porque tem, assim como guitarristas, pianistas, bateristas, todos os instrumentistas, tem vários estágios e também tem várias motivações, né? Tem gente que realmente é paraquedista nesse ramo, só está aqui para fazer o nome, carreira, e isso a gente sabe que não é música. Mas quem está honesto no processo nunca saiu nunca começou sabendo tudo, né? A gente está aqui de testemunha. Estou contando uma história aqui que eu não sabia nada do que o cara estava tocando na minha frente. Então, a questão é, por exemplo, depende da proposta, depende do cenário. Eu posso pegar uma música tida como... Eu seria obrigado a tocar tríades nela numa situação X, mas se eu fizer um arranjo e tocar, sei lá, em duo, essa mesma pessoa que cantou na situação X, nessa situação Y, e eu fazer um arranjo e reharmonizar tudo, cabe também. Então, quando o pessoal fala aí que não estou falando aí, ó, um exemplo, Ginga cabe tudo. Não, tudo cabe tudo. Cabe tudo? Puta, isso. Tudo cabe tudo. Tudo. Depende da sua concepção. Depende de como você sente a música. E não estamos falando de gêneros específicos. Assim, quando a gente conversa, aqui a gente não está falando de coisa jazzística. Assim, foi legal você trazer, André, o exemplo do samba, porque assim, ontem mesmo, dar um exemplo, eu estava vendo o lance, o João Bosco abriu essa coisa para você poder tocar junto, né? Os voicings que ele coloca para os dois acordes menores é um voicing que às vezes é associado a Alan Rhodes, que é aquele voicing que você toca, né? Você toca tocando um Ré menor, fazendo empilhamento de quarta, esse aqui, né? Que é um voicing que, não, assim, de tríade ele não tem nada, né? Ele não tem nada, ele é uma quarta, ele tem uma terça só dentro, né? E de quarta tem uma... né? E assim, a gente tá falando de samba, tá falando de João Bosco, a gente não tá falando de estilo aqui, a gente tá falando de possibilidades da música. Mesma coisa, assim, quando naquela aula de orquestração, o cara tava mostrando ali a de harmonia, orquestração, arranjo, tava mostrando as possibilidades que a música oferece. Estava num quadro negro, através de pentagramas e bolinhas, mas na prática aquilo ali é uma qualidade musical, é um monte de coisa voando na cabeça e no ouvido, né? É muito uma coisa só.
sim, e não, para mim não é surpresa a gente ter que tirar, de repente, muitos minutos para dar nome às coisas, para definir os termos. E para mim não é surpresa, porque falar de harmonia num contexto de ensino, onde existe tanto ruído, no mínimo, e tantas coisas dispensáveis, é óbvio que a gente ia ter que tirar uns minutos falando, olha, gente, nós não estamos ranqueando acordes, nós não estamos ranqueando pessoas, não estamos ranqueando gêneros. É isso, certo? Por quê? Porque o assunto ele tá em cada um e tem muito tem muito tem muita confusão. Então o lance quando você está estudando, primeiro que você vai estudar o que vier. Você pode julgar como simples, legal, não interessa, estuda aí. Ah, eu acho isso complicado. Não se assuste, toca aí que você vai ver que não é tão complicado assim. Entende? Então, eu acho que o lance é esse, é preparar o espírito das pessoas também, porque nós estamos num país onde a educação ela não pode prosperar, certo? Se a gente está num mundo dominado por um império sempre, seja ele qual for, como é que a educação vai ser uma educação que realmente gera seres pensantes? Não vai ser. E no caso do Brasil, que ainda é colônia, e mais ainda agora, né? Mais ainda agora, o Brasil ainda tem essa. E as pessoas têm a cabeça de colônia, as pessoas têm uma dificuldade de cognição, as pessoas têm. Bicho, eu tô fora disso? Lógico que não. Eu estudei na escola estatal e eu tive que dar meus pulos para fazer o que eu faço e eu aprendo todo dia. Então, só que a gente não pode desprezar que o Brasil tem valores maravilhosos, tem caras com uma música refinadíssima, numa sintonia finíssima. Só que ao mesmo tempo, cara, quantas pessoas estão sendo doutrinadas no nosso meio a falar, por exemplo, que menos é mais? Né? Quantas pessoas? Quantas pessoas estão falando no nosso meio sobre o cara tocou muita nota? Bicho. Então vamos quebrar isso. O que é expressão? O que tem sentido? O que não tem sentido? Né? Então, e outra, ainda isso não dá para julgar por aí. Então o lance eu acho que é a gente aceitar melhor a expressão da outra pessoa e aí assimilar isso e ver o que te serve e o que não serve. No final das contas, quando você perde esse costume maldito de julgar o outro, a gente só ganha. Então, o que nós estamos fazendo aqui, agora, falando sobre harmonia, é primeiro falar para as pessoas. Nós não estamos falando que tríade é uma coisa pobre ou ruim. Muito pelo contrário. Ela é uma ferramenta. Vamos fazer a comparação com a ferramenta. Chega para um cara e fala, escuta, a gente sabe que você pode comprar uma chave de fenda bem ruim, né? E escapar o cabo dela e te machucar, enfiar no seu olho. Beleza, mas a ferramenta em si não tem comparação entre elas. O que você prefere, Marcelo? A chave de fenda, o martelo ou o alicate? Entendeu? Então, você ranquear as ferramentas é uma coisa estúpida, né? Então, a questão aqui, voltando agora a falar do que você estava falando sobre os acordes, eu acho importante, e tem acordes que a pessoa não vai descobrir sozinha, ela vai demorar para descobrir sozinha, mas vai. Mas se você tem alguém te instruindo, vai fundo, né? Vai fundo. E pergunta para essa pessoa que está te instruindo, tem mais acordes? Manja. Que você vai ajudar até a pessoa a buscar mais. Mas cara, a gente tem que ter um range, assim, um alcance, desde a tríade até os acordes que resumem cada modo. Porque isso é importantíssimo. Depois você vai estudar as funções, quem prepara quem substitui quem é primeiro, quem é quarto, quem é não sei o quê.
E aí você tendo os acordes, na hora que você toca dentro daquela função exigida, você tem a oportunidade até de entrar num outro tópico dentro desse grande tópico infinito que é a harmonia, que é fazer a condução das vozes. Se você tem... O que eu falo naquela live sobre a harmonia é isso. Você coleciona os acordes, de certa forma. Claro, estudando, contextualizando, usando nas músicas. Mas também tem esse lado aí, mano. Chega uma hora que você pode, sim, conduzir as vozes. Você está fazendo 3 acordes em sequência, só que você não está colocando redundância. A gente pode falar disso depois. Sim, mas sim. você ter acordes, você ter opções de acordes e o máximo de acorde possível te traz, inclusive, isso. Que é um negócio que parece inalcançável no começo para nós. Que você fala, eu vou só tocar essa cifra, se eu acertar isso no tempo e na levada já tá bom pra cacete. Lógico. Claro. Mas depois vai refinando o processo. Hoje em dia, por exemplo, eu quero muito fazer encadeamentos legais de acordes onde eu ouça movimento, onde eu ouça efeito. E isso é uma puta dor de cabeça, entendeu? Que eu arrumei pra mim, eu quero isso. Sabe? Então, quando eu gravo essas músicas aí, eu gravei essas 2 baladas agora. Gravei a My Foolish Heart e outra que chama This Foolish Thing. Qual é o meu objetivo ali? Claro, tocar. Entrar em contato com a música. Mas, junto com isso, eu quero que os voicings sejam bons. Que tenha bons encadeamentos. Que você ouça e fale, opa! Aliás, de novo, óbvio que eu não estou fazendo isso para aprovação de ninguém. Mas a questão é que eu quero ir o mais fundo possível nesse assunto. Então, cara, enfim, eu toco desde os 6 anos de idade. Esse assunto eu estou estudando desde os 18 e eu estou com 48 e eu não sei nada. A sensação é de que eu estou começando todo dia, entendeu? Então, essa noção é importante passar para as pessoas. E eu não estou sendo político ou demagogo aqui, não. Porque cada vez que eu vou tocar uma música que eu já toco, eu enxergo coisas novas nela. Então, esse é o poder da harmonia. E para nós, no nosso instrumento, e eu converso até com vários pianistas, tá? Eu estou batendo papo às vezes com o Salomão Soares aí sobre alguns tipos de acorde, uns acordes esquisitos. Então, eu sempre converso com as pessoas sobre isso. Eu sempre falei disso com o Felipe Silveira e com outros guitarristas. Então, no nosso instrumento, cara, a gente precisa ter número de acordes para, no momento, você ter a opção de escolher o acorde pela qualidade dele. Ou seja, você precisa ter uma porrada de opções já aqui fixadas, já guardadas aqui, para você usar o que você sente e o que você precisa na hora. Naquele momento. Você precisa estar com eles bem guardadinhos no ouvido, né? Essa coisa como notas. Termina sendo o processo o mesmo, assim, né? Na hora que você consegue enxergar tudo da mesma forma, né? Como um grupo sonoro, um grupo de qualidade sonora que está naquele determinado espaço de tempo ali, e você enxerga aquilo que já não tem mais diferença o que é uma escala, o que é um acorde, o que é um arpejo. São coisas que são... Assim, eu acho que isso, Michel, quando você coloca no nosso instrumento, é uma coisa que eu luto muito com meus alunos, assim da gente trazer esse entendimento. Porque no piano, bicho, assim, eu tenho uma admiração pelo instrumento, a maneira como o instrumento se conecta com a música, ou como ele é lógico, muito grande, pelo piano, né? Obviamente, claro, pelos nossos pianistas todos, né? Que eu não preciso falar aqui. Mas o instrumento, ele tem uma coisa lógica. Outro dia eu estava falando com alguém aqui, eu já não vou me lembrar quem. Com Faísca. Eu estava conversando numa live com Faísca, assim, que assim, para um pianista, na hora que você fala um acorde, né? Na hora que você conversa uma coisa, ele já vai, aquilo ali está tudo muito claro, né? Para a gente também, para um cara de sopro, ele termina se relacionando mais com o visual que está no papel, né? Assim, com o cachinho de uva, por assim dizer, né? Essa coisa visual que a gente tem. E na guitarra,
eu sinto que essa é uma batalha grande, né? Para a gente entender, porque quando a gente pensa em dó, mi, sol, e a gente pensa a primeira maneira como você toca essas três notas de forma melódica, ela não é a mesma maneira como você aprende ela de forma harmônica, né? E para você entender isso, para o piano é só você dizer o cara, né? Fazer o pé de galinha lá e dizer, ó, isso aqui é um acorde, tchim. Isso aqui ele tá bim, 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 né? E pra gente, o cara já aprendeu ali no mesmo segundo que ele começou a tocar, né? Pra gente, às vezes, eu vejo pessoas que levam muitos anos para entender isso, aquela qualidade sonora. E teve uma coisa que você comentou aí que foi muito legal, que eu vivi, eu acho que uma experiência parecida, só que de maneira mais sozinha do que em comunidade. Tem um livro que eu gostei muito de ter estudado, que o título não é bacana, que é Jazz Theory, a teoria do jazz, mas é um livro sobre harmonia. A gente conversou recentemente sobre essa coisa da maneira vendável que os americanos têm que colocar nas coisas, né? Mas o produto é colocado porque tem que vender, etc. Mas o conteúdo ali, ele é super valoroso. E eu li esse livro enorme, de Mark Levine. Quem quiser esse livro, é maravilhoso esse livro. E o livro todo, Michel, ele está falando, desde o início do que a gente está conversando, até coisas bem... ele termina falando dos voices de Wayne Shorter e os voices de Herb, né? Em músicas específicas, onde eles usam sonoridades bem não tradicionais para a época, né? Dolphin Dance ali, que ele coloca na hora do pedal ali, que ele faz aquelas coisas específicas, de Shorter também. E assim, desde o início do livro, que ele falando disso que a gente está falando, da relação acorde-escala, das opções de notas que você tem para cada acorde, ele termina cada capítulo ou cada parte, ele termina assim, mas não pense no acorde, pense na tonalidade. E eu li o livro todo a primeira vez, e eu falei, pô, bicho, esse cara tá me ensinando aqui a sonoridade, a qualidade de cada acorde. Por que ele o tempo todo tá me falando para eu esquecer o acorde e pensar na tonalidade, né? Pensar no tom, que é uma coisa que às vezes as pessoas trazem, né? Tipo, você improvisa por acorde ou improvisa no tom? A gente já tratou disso aqui, nem vamos voltar. E aí, quando eu fui ler a segunda vez, foi como se eu tivesse passado um portal, assim. O que ele estava dizendo o acorde te dá toda a tonalidade que ele traz com ele. Claro. Ele te traz todos os outros acordes. Claro. Então, em determinado momento, quando o cara tá te dando um dó maior com sétima maior e você decide enxergar ele como um lídio, ele está trazendo todos os acordes que um dó lídio te traz junto para você tocar com ele. E todas as opções melódicas e harmônicas. Isso aí, muito bonito. Mim, meu olho fez assim, ó. Aí li o livro todo de novo, uma velocidade imensa. Assim, para mim foi transformador isso aí. E você citou uma situação similar, né? Que você falou aí, que todas as possibilidades que um acorde te traz. Sim. E isso é muito bonito, esse exemplo, porque é como se o acorde fosse um portal. O acorde é um portal. Se eu vejo dó maior, tem alguma coisa de si menor com sétima nele. Tem tudo de si menor com sétima. E aí você fala isso, a pessoa que não está informada, ela fala, opa, procure quem te instrui. Ou então a gente tira tudo daqui. Beleza, não tem problema, a gente pode ir em pontos específicos. Só responder uma coisa aí, eu tem um monte de questionamento. Pode falar. Não, eu só queria responder aí uma coisa, porque, assim, a intuição, o André pergunta, a intuição cabe nesse papo de harmonia e acordes ou é mais funcional? Olha, nós estamos falando de música e não sei se você acompanhou as outras lives, mas eu vou repetir isso aqui. Stravinsky fala, a intuição nunca erra. Então, qualquer papo, se a gente estivesse tendo um papo aqui, para você ficar necessariamente no racional, seria melhor a gente estar falando de finanças. Certo? Então, por favor, a intuição, ela é uma faculdade nossa, uma força nossa, a nosso favor e da música. Então, é óbvio, qualquer coisa que a gente conversar aqui, a intuição está inclusa. Só que, como é que eu vou formular sobre a intuição?
Eu preciso estudar de uma maneira científica para liberar a intuição, certo? Bom, Porque outra coisa. a gente cai aquela conversa de sempre que a gente traz aqui, né? A prática e seu estudo mais organizado possível para na hora você esquecer tudo. Na hora, obviamente que ninguém pensa nisso, né? Ninguém pensa que eu vou tocar um dó lídio e que vai vir o ré com sétima menor junto com ele. De forma nenhuma. Você ouve aquele som ali e ele vai que vai. Agora, vou ficar parando para pensar aqui no dó lídio, eu tenho o sol jônio em cima dele, de forma nenhuma. Eu toco e saio tocando, porque aquilo a gente ouve. E eu acho que a intuição tem relação com essa capacidade auditiva, esse canal auditivo, né? Essa coisa, a palavra intuição, eu só me traz uma preocupação para a pessoa não achar que pode se abster Claro, né? claro, Da da informação. profundidade. Da profundidade. Se você se aprofunda, assim, eu não estou falando que você precisa saber teoria, nada. Muita gente não sabe. Hermeto Pascoal não sabia, né? Dominguinhos não sabia. Mas, assim, eles tinham uma profundidade naquilo ali que eles tocavam isso tudo que a gente está falando aqui, né? Era natural para eles e vinha da intuação, da capacidade perceptiva deles, né? A intuição não pode ser, eu acho, né? A intuição não pode ser desculpa para você dizer, não vou saber isso não, porque senão, sei lá, vou estar destruindo minha intuição, minha inspiração, sei lá o quê. Às vezes a gente ouve essas coisas, a intuição não serve para isso. Pois é. E também o estudo alimenta a intuição. Você vai entrar em contato com sons que vão ficar dentro de você. E aí eles vão saindo. Eles vão sendo expressados naturalmente. Então, coisa que a gente também já falou. Mas, então, a questão da harmonia, eu acho que, no primeiro momento, ao mesmo tempo a pessoa colecionar esses acordes para cada função harmônica, para cada modo, né? E chame do que for, ela colecionar, e na guitarra tem ainda uma particularidade, que você pode ter os acordes com a corda presa, né, que serve para qualquer tom, e também tem os acordes com cordas soltas, que eles não param de aparecer para mim. Eu desculpo, todo dia eu faço um acorde que eu nunca toquei. Né? Outro dia eu estava tocando, eu queria um si bemol lídio, nona aumentada, e eu tive que tocar isso aqui, ó. Por exemplo. Cara, é difícil tocar isso aqui. É difícil. Mas eu consegui. Tá me dando tendinite só de ver aqui, Michel. É que tá difícil. Eu tô começando a tocar agora, eu tô frio aqui. Mas, ó. Tem alguma coisa prendendo na corda sol. Mas eu toquei, eu tava quente outro dia e saiu. Então, tem muita coisa, muita coisa. Agora, junto com isso, tá em tocar as músicas. Então, se você aprender um acorde novo para aquela função, por exemplo, você vai tocar uma música que tem um dó maior, você já né, traz aquele acorde para aquela música e vê o que acontece. Então, você estudar e também trazer para as músicas, né? Por mais que fique meio forçado no começo, dane-se. Porque é isso aí, a gente tem um negócio meio de... O aprendizado, ele tem meio que um negócio de meter os pés pelas mãos, às vezes. Tem. Né? Então, é isso. Vai fazendo... Eu me lembro uma época, eu me lembro bem, uma época, muitos anos, que eu estava estudando essa coisa das possibilidades, né? Fazendo, tipo, dó com sétima, e fazendo umas coisas de... Fazendo as possibilidades no braço todo, assim, né? E aí eu fui tocar, e aí tocava isso, tipo... Toda vez que passava um dó com sétima, eu fazia isso aí. O baixista que tava tocando comigo, ele falou, pô, que legal que você sabe todos os voices... Todos os voices de todo acorde. Você tá deixando bem claro toda vez que aparece os acordes. Ele quis dizer de uma maneira legal, bicho. Você tá tocando todos os voices que você sabe na hora que surge o acorde, não precisa, escolhe alguns, mas assim, era o estágio que eu tava. E depois eu ouvi, eu já tinha essa prática, assim, possivelmente já tinha sido ouvido de você, apesar disso ter muitos e muitos anos. Foi com o Emílio e nem lembro quem era que estava com a gente na casa do Emílio. Eu me lembro de eu ouvindo depois
É, e falando, caralho, bicho, eu toco todos os acordes que eu sei em cima de um acorde só. Mas é a coisa que você falou aí. Às vezes é meio atabalhoado, mas depois você começa a ouvir essas coisas, né? E tocar elas na hora que soa melhor. É isso aí. É isso aí. A gente não para de ter essa fase do aprendiz. Não vai parar nunca. Porque, cara, outro dia eu tava aqui tocando uma sequência, eu falei, cara, será que eu consigo tocar isso? Tipo assim, tipo, hum, é, sabe, tipo em Fá menor melódica, uma com esse voicing, fazer um bloco com esse voicing. E Ah, tava difícil. entendi. E aí o que que me ajuda? A repetição. Repetição. E, mano, na banda de baile, eu não via uma pessoa mais feliz do que eu na seleção de pagode. Você já falou isso. Aí, Então, ó, Michel, esse assunto do que você fica feliz, o Rafa fez um comentário aqui que uma vez foi tocar com um guitarrista e foi tocar Legião Urbana e o cara tocava 20 acordes em cima de cada acorde que ele estava tocando e que foi conversar com o cara e o cara falou, isso que você está fazendo é muito pobre. Foi isso que eu entendi, né? Esses acordes são muito pobres. Então, eu acho que tem várias coisas que a gente está falando aí nesse mesmo comentário do Rafa. Uma é que oferece essas possibilidades, né? Legião Urbana, eu não sei exatamente que música é que você está falando, mas eu me lembro que tem acordes que ficam parados um tempão. A gente pode tocar um monte de coisa, né, que para enriquecer aquilo ali. claro. Agora, ele podia estar justamente nessa fase que eu estou falando, de querer ouvir todas as possibilidades na prática, que infelizmente acontece, faz parte de nosso processo. Pelo menos fez do meu de ir e levar para a parte de tocar com outra pessoa, uma coisa que você está estudando. Eu estava estudando muito essa coisa de possibilidades de acordes, né? Pode ser que isso. Agora, uma coisa que não é legal é ele dizer que os acordes que estavam ali eram pobres. Pobres na opinião É, dele, né? E aí cai o aí, gosto, a coisa do gosto, e aí a coisa fica, na minha opinião, também um pouco esquisita, né? Tipo, se ele não gosta, o que ele estava fazendo ali, né? pois é. Se- E outra, né, Marcelo, tem uma coisa aí, né? Se você está no teu solo e você fez essa sequência, legal. Agora, será que esse cara estava jogando pro time? Ou ele tava isolado e tocando, é, estudando? Esse é o problema. Quando você está estudando na vez da outra pessoa, na vez da melodia, na vez do solo de alguém, aí, bicho, você não está acabou. jogando. Não tá, não Então, tá. e outra, esse comentário, o cara se dá o trabalho de abrir a boca e gastar energia vital para falar os acordes são pobres. Puta, uma vez eu caí na besteira, tinha aquele Michel, temos negócio. 50 segundos, tá? Para a gente conseguir agradecer e continuar. Vamos continuar aí. Vamos nessa. Harmonia, parte um. E vamos em frente. Vamos Essa continuar da onde a sequência gente vai ser parou. boa, bicho. Tô bem feliz com ela, que eu adoro falar disso. Então, já que a Muito gente vai obrigado. encerrar, eu queria agradecer meus dois irmãos do coração aqui, os irmãos Castelhano, João Paulo e Léo, meus irmãos Meneghetti, Glécio, Rafa, esse Halisson, todo mundo que está participando aqui. Obrigado pela interação. Michel, 10 segundos para a gente terminar, por favor. Até já. Eu só agradeço por essas sessões de abertura da mente. Muito obrigado. Valeu, turma. 5, 4, 3, 2, 1.